Demorou, mas Pedro enfim falou sobre sua situação no Flamengo e deixou bem claro que quer ir embora na metade do ano. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora repercutir essa situação. Quero falar também sobre o Palmeiras e o boato que surgiu em Portugal de que Paulinho, ex-atacante do Vasco, está na mira do Verdão. Bora te atualizar sobre o São Paulo e as negociações difíceis com o Igor Gomes para a renovação do contrato. Tem ainda um número preocupante no Corinthians quando o assunto é juros das dívidas. Bora falar também sobre o Flamengo, as últimas do mercado, tudo o que rolou no fim de semana, você não perde por esperar. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês e sem perder tempo, quero dizer que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E se você acha que segunda-feira não é dia de se dar bem numa casa de apostas esportivas, está enganado. Nessa segunda, por exemplo, tem jogo do Campeonato Inglês com Manchester United e Brentford, tem jogo do Campeonato Espanhol e também do Italiano, mas o principal vem à noite, às 20 horas tem São Paulo e Santos no Morumbi, com favoritismo, pelo menos de acordo com a 1xBet, total para o São Paulo. A vitória do Tricolor paga R$ 1,64 para cada real apostado, se der empate R$ 4,08, se der Santos R$ 6,05 para cada real apostado. Tá esperando o quê? Para fazer sua aposta, faça agora mesmo, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Não esquece de ao clicar no link fazer seu cadastro e usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Paulinho, que deixou a Neoquímica Arena depois da vitória contra o Fortaleza nesse domingo, vitória que recolocou o Corinthians na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Paulinho saiu preocupando. É que ele sofreu um entorse no joelho, não deu para fazer exames ao longo do domingo, até porque o local estava bastante inchado. Ele vai ser avaliado nessa segunda-feira para saber a gravidade da lesão. Ao menos na entrevista coletiva pós-jogo, Paulinho demonstrou tranquilidade e disse que não deve ser nada mais grave. Por falar em Corinthians, contar que a réplica da Taça da Libertadores que foi exposta em uma das entradas da Neoquímica Arena tinha uma fita preta quando fazia referência ao título do Palmeiras de 1999. Você deve lembrar que a Taça da Libertadores expõe todos os campeões do torneio. E o título de 99 foi esquecido pelos corintianos nessa réplica que está no Estádio Alvinegro. Bora falar agora sobre Hernanes, o profeta que promete anunciar nessa segunda-feira a partir das 10 da manhã em sua conta no Instagram detalhes sobre seu futuro. Será que ele para de jogar? Continua? Vamos descobrir isso daqui a pouquinho e eu atualizo para vocês à tarde. Bora falar também sobre a nova camisa 2 do Corinthians, que já tem a imagem divulgada, é uma camisa toda preta, ainda não há uma data para estrear. Esse anúncio deve acontecer nas próximas horas. Para completar, bora falar sobre o Vasco da Gama, que empatou mais uma vez na Série B, empate 1-1 com a Tombense. Até agora são 5 partidas na segundona, com 4 empates e uma vitória apenas do Vasco da Gama, ao menos o time está a 3 pontos do líder. Já a Tombense é algo inexplicável. 5 jogos, 5 empates, todos por 1-1. 5 gols pró, 5 gols contra, campanha absolutamente irregular do time de Minas Gerais. Para completar o giro de notícias, contar que Jorge Jesus esteve no Newton Santos, estádio do Botafogo, e assistiu ao empate do Fogão com o Juventude. Ele foi a convite do Luiz Castro, eles são amigos, compatriotas, inclusive foi o JJ quem indicou recentemente o Betinho, preparador físico com quem ele trabalhou e que nesse momento serve o Botafogo. Quero falar agora sobre o Flamengo com um número preocupante. O rubro-negro terminou os 3 primeiros meses de 2022 com um déficit de 63 milhões de reais. O que significa isso? Que o Flamengo gastou 63 milhões a mais do que arrecadou durante os 3 primeiros meses desse ano. Número considerado razoável e normal pelo diretor financeiro do clube. Ele alega que normalmente nos primeiros meses do ano são meses que você arrecada menos. Por exemplo, por causa da participação no Campeonato Carioca, somente um pouquinho mais para frente que começam Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Todas as premiações um pouco maiores vêm na sequência da temporada, embora o Flamengo tenha conseguido alguns números interessantes. Foram 59 milhões de reais com vendas de atletas nos primeiros 3 meses do ano e outros 23 milhões de reais com bilheteria. Ainda assim, não foi possível evitar esse prejuízo de 63 milhões de reais. De acordo com o Flamengo, esse dinheiro está em conta corrente ou em aplicações de renda fixa convertidas facilmente em dinheiro.
Quero falar agora sobre Cavani e o futuro do centroavante de 35 anos de idade que já foi especulado em vários clubes brasileiros, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, enfim, até o Atlético Mineiro também já falou em algum momento sobre o Cavani, ou pelo menos torcedores desses times falaram. Fabrício Romano, jornalista italiano, talvez o cara que mais conhece sobre o mercado no futebol europeu, está cravando que a tendência é de que Cavani vai jogar no futebol espanhol. A única certeza é que ele não fica no Manchester United, o contrato acaba na metade do ano e o United já deixou bem claro que não conta com os serviços do uruguaio para a próxima temporada. A possibilidade de jogar na Espanha é um namoro antigo. O Atlético de Madrid, que vai abrir mão de ter Luizito Soares, também uruguaio, que ganha 5 milhões de reais por mês, abriria espaço para a contratação do Cavani. Mas, de acordo com o jornal Mirror da Inglaterra, o possível destino de Cavani será o Boca Juniors. Confesso que fiquei surpreso com essa notícia. Boca Juniors não apresenta hoje uma condição financeira bastante interessante, e já contratou recentemente Dario Benedetto, que tem dado enorme conta do recado. O argentino, que já foi especulado no Palmeiras e no São Paulo, até aqui disputou 13 partidas com 8 gols e uma assistência, inclusive marcou um golaço no fim de semana. Boca Juniors passa por momentos delicados e de pouca qualidade dentro de campo. Não sei se o Cavani abraçaria um projeto como esse. Sigo imaginando que o destino do Cavani vá ser o futebol europeu, mas ao menos nas últimas semanas o nome dele deixou de ser especulado por aqui. O Botafogo fez proposta, nem teve uma resposta do irmão dele. O Palmeiras desistiu de qualquer possibilidade de contratá-lo por entender que os valores são muito altos. O Corinthians, desde que a Townsend se recusou a fazer o pagamento e assumiu um calote com o Timão, também abriu mão de qualquer negociação. Então Cavani vai se mudar de clube, mas não será no Brasil, onde ele vai jogar. Bora falar agora sobre a possibilidade de Paulinho, atacante de lado de campo, revelado no Vasco da Gama, pintar como reforço do Palmeiras. Informação que foi divulgada ao longo do fim de semana pelo jornal O Jogo de Portugal. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o que um jogador brasileiro que atua no Bayer Leverkusen da Alemanha e que interessa a um clube brasileiro, o Palmeiras, vai ser noticiado no futebol português? Pois bem, é que também de acordo com o jornal O Jogo, o Sporting de Portugal é o grande concorrente do Palmeiras na contratação do atacante que tem só 21 anos de idade, ele vai fazer 22 agora no mês de julho. Saiu muito cedo do Brasil, jogador empresariado pelo Carlos Leite, tinha excelentes referências, mas não conseguiu vingar na Alemanha. É importante contextualizar que em quase 4 temporadas na Alemanha o Paulinho só disputou 69 jogos, com 7 gols e 4 assistências. Também de acordo com a reportagem, a preferência do Paulinho hoje é por permanecer no futebol europeu. Ele entende que a maior dificuldade de adaptação já passou e daria preferência ao Sporting em relação ao Palmeiras. Antes de gravar o vídeo, conversei com um velho dirigente do Palmeiras que costuma me informar as coisas, e esse dirigente viu com bastante desconfiança a informação sobre o interesse no Paulinho. Nada contra o jogador, mas é que o Palmeiras hoje tem, pro atacante de lado de campo, algumas de suas melhores opções no elenco. E a avaliação é de que vale muito mais a pena contratar um centroavante do que um atacante de lado. Só para arrematar, o Paulinho tem contrato com o Bayer Leverkusen somente até junho de 2023, ou seja, se não for vendido agora, provavelmente deixará o Leverkusen de graça. Bora repercutir o grande assunto do domingo, a entrevista pós-jogo de Pedro. Pouquinho antes ele havia marcado um dos gols da vitória sofrida, num jogo muito ruim do Flamengo por 2-1 contra o pobre Altos do Piauí, jogo em Teresina, enorme festa do torcedor do Flamengo. O Altos ainda saiu na frente com um gol de bicicleta. Pedro acabou empatando logo depois e o João Gomes, num lance dos mais esquisitos, garantiu a vitória por 2-1. Paulo Souza segue bastante cornetado e contestado pelo torcedor. Mas quero falar sobre o Pedro, que enfim se pronunciou. A gente vem contando já há bastante tempo que ele anda incomodado com a situação de reserva e que gostaria de deixar o clube. Mas o Pedro nunca havia tornado isso explícito ou revelado de forma pública. E na entrevista pós-jogo ele enfim falou, abre aspas, as pessoas querem ditar o que eu devo fazer ou não. A carreira é minha, quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu quero, mas o Paulo Souza tem conversado comigo para ditar o que eu devo fazer em campo. Agora a parte mais importante da entrevista, abre aspas. No meio do ano a gente conversa, vê o que é melhor para todos nós. Sempre que eu estiver aqui no Flamengo, vou dar a minha vida, fecha aspas. Acho que a interpretação dessa última frase é muito simples. Ele está dizendo que enquanto for jogador do Flamengo vai ter dedicação total, vai se entregar muito ao clube, até porque é torcedor rubro-negro, mas que já tem um prazo para deixar o Flamengo, ou para pelo menos discutir sua situação de forma mais real, é a metade do ano, quando a janela de transferências no Brasil e no exterior vai reabrir.
Imaginar o Pedro jogando em outro clube brasileiro é muito difícil. Mesmo que o Flamengo tenha de fazer um pior negócio, o rubro-negro vai preferir negociar o Pedro com um clube do exterior do que, por exemplo, com o Palmeiras. Tudo com medo de o Pedro arrebentar com a camisa alviverde e isso render muitas críticas. E só para contextualizar, a proposta feita pelo Palmeiras algumas semanas atrás ao Flamengo pelo Pedro foi de 20 milhões de euros. O que se especula é que talvez o rubro-negro não consiga nem os 14 milhões de euros que gastou para tirá-lo da Fiorentina se o negócio for com um clube europeu. Bora te atualizar agora sobre o São Paulo e as difíceis negociações para a renovação de contrato de Igor Gomes. Tenho antecipado várias novidades sobre esse tipo de assunto no São Paulo. Contei para vocês que o Luciano já havia renovado o contrato, o Tricolor já anunciou de forma oficial. Também falei que a renovação de Diego Costa ainda não foi anunciada, mas acontecerá muito em breve. As partes estão acertando os últimos detalhes. Já em relação ao Igor Gomes, a situação é bem mais complexa. O meio atacante, que é titular absoluto no time de Rogério Ceni, tem contrato só até março do ano que vem. Isso significa que a partir de setembro ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o Tricolor quando acabar seu vínculo sem render qualquer centavo. Recentemente, pouquinho antes da janela fechar, o Botafogo chegou a oferecer 4 milhões de euros. São Paulo considerou o valor baixo e o Botafogo já se movimenta nos bastidores para tentar se acertar com o Igor Gomes a partir de setembro, de olho em março do ano que vem, sem ter de desembolsar esses 4 milhões de euros. Se o Botafogo, por exemplo, quiser gastar 3 milhões de euros em luvas com o Igor Gomes, vai ficar bem difícil para o São Paulo concorrer. Antes de gravar esse vídeo, conversei com gente do São Paulo e com uma pessoa do staff do Igor Gomes. E aqui que vem a situação mais problemática. De acordo com o staff do atleta, nem houve uma proposta do São Paulo para renovação do contrato. Fui checar isso com o pessoal do São Paulo e a resposta foi outra. A alegação é de que o Tricolor tenta, desde o começo do ano, a extensão do vínculo por entender que o Igor Gomes merece esse reajuste e vai ter um papel extremamente importante no time do Rogério Ceni. Vale lembrar que ele já havia tido um reajuste salarial no ano passado, quando saltou de 30 para 100 mil reais mensais. Mas ele é hoje um dos titulares com o menor salário do atual elenco. Só a título de comparação, atletas como o Thiago Volpi, 700 mil reais por mês, Nicão e Patrick, 600 mil reais por mês, nem são titulares, ganham 6 vezes mais do que o jogador revelado em Cotia. Bora fechar o vídeo para te explicar um número preocupante do Corinthians que consta no próprio balanço do clube. Timão, que é líder do Campeonato Brasileiro depois da vitória por 1-0 contra o Fortaleza, jogo na Neoquímica Arena, com mais de 35 mil pessoas, gol contra marcado pelo Jussa. Bom, bora para esse número que preocupa. O Corinthians projeta para 2022 81 milhões de reais de despesas financeiras líquidas. De acordo com o balanço, é isso que o clube vai gastar com os juros da dívida que tem. Então, para você entender um pouquinho desse processo, o Corinthians hoje tem uma dívida próxima a 1 bilhão de reais. Essa dívida tem juros. E esses juros vão totalizar esses 81 milhões de reais ao longo de toda uma temporada. Eram 46 milhões de reais no ano passado contra 81, tudo por causa do aumento da taxa básica de juros no país. O que significam esses 81 milhões de reais por temporada? 6 milhões 750 mil reais por mês. É isso que o Corinthians se vê obrigado a tirar do próprio caixa, deixar de investir, por exemplo, no time de futebol para pagar de juros em relação a essa dívida. O que daria para fazer com quase 7 milhões de reais? Por exemplo, Cavani, Suárez ou Ibrahimovic, que foram nomes super badalados e sonhados pelo torcedor do Corinthians. O Timão pagaria com folga o salário de qualquer um desses caras com esses 7 milhões de reais. Isso sem falar em melhorias no time. Daria para contratar pelo menos 3 jogadores de altíssimo nível para cada um ganhar 2 milhões de reais por mês. O Arturo Vidal, por exemplo, jogador que é titular na Inter de Milão, que briga pelo título do campeonato italiano. De acordo com a imprensa chilena, ele chegará ao Flamengo para ganhar na casa de 2 milhões de reais por mês. Já o Dudu, que é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, ganha 2 milhões e 100 mil reais mensais. Todos esses atletas, Arturo Vidal e Dudu, poderiam estar na folha de pagamento do Corinthians e ainda sobrariam quase 3 milhões de reais para que o Timão, se o Timão não tivesse essas dívidas extremamente pesadas. E você, como é que você enxerga esses números? Qual a solução para os problemas do Corinthians? Use o espaço para comentários para palpitar, beleza? Prometo voltar assim que tiver mais novidades importantes. Abraço, tchau!